que somos convidados para estarmos aqui. É sempre uma alegria muito grande. E podemos dizer, amados, que somos tão bem recepcionados que a vontade, na verdade, que dá é ficar mais tempo. Dizer que hoje já houve, acredito que em cada lar, em cada família, já teve as suas comemorações referentes ao Dia das Mães, mas nós queremos também, assim, registrar aqui o nosso parabéns a todas as mães. Deixa eu apresentar aqui, o irmão me pediu para que eu apresentasse, está comigo a minha esposa, é conhecida como Rio, fica de pé aí, Rio, para a igreja te ver. E a minha sogra, Rita, está nos acompanhando também. Amém. Obrigado. Como eu ia dizendo, queridos, também queremos deixar aqui os nossos parabéns a todas as mães. Eu queria recitar uma frase de uma música que eu acho muito bonita, essa frase, do cantor Leonardo Sullivan. E ele diz assim: Mãe, palavra que Deus inventou, um anjo que à terra chegou, voando nas asas do amor. Mãe, palavra mais doce que o mel, talvez um pedaço do céu que Deus transformou em mulher. Obviamente, isso é uma frase poética, irmãos, não tem nada a ver com a Bíblia, e tirem aí as heresias de lado, tá ok? Mas eu acho muito bonito. Mas eu não vou falar hoje sobre mãe, na verdade eu vou falar sobre pai. E no conjunto vamos falar sobre família. E dizer, queridos, que hoje nós percebemos que a família ela tem sofrido vários ataques na sociedade, nós temos percebido isso. É algo tão perceptível que acredito que todos nós não temos como passar despercebido. Por exemplo, hoje não seria o Dia das Mães, fazendo uma alusão ao movimento gay, hoje seria o dia do cuidador, para não confrontar aqueles casais que vêm dentro do padrão da nova construção familiar, que seria a entidade familiar. Então seria o dia do cuidador e não o dia da mãe. E isso por si só já se caracteriza um ataque à família tradicional, a família imposta por Deus. E, de fato, querido, nós percebemos esses ataques que as famílias sofrem em todas as esferas, tanto na esfera psicológica, como também na esfera sociológica, a esfera teórica, a esfera cultural, a psicopedagógica, a religiosa, a espiritual. Enfim, nós percebemos que os ataques à família, eles vêm assim, digamos, de todos os lados. E nós não podemos dizer que isso não é uma realidade hoje. Infelizmente, é uma dura realidade. Acredito eu, queridos, que todos nós que estamos aqui já ouvimos falar um pouco do marxismo cultural. E Marx, ele nasce ali dentro do movimento da Revolução Industrial, e ele luta contra a desigualdade de classes. E o pensamento de Marx é justamente deter ou lutar contra as classes burguesas, usando o grupo proletariado, ou seja, os trabalhadores de forma geral,
para diminuir essa desigualdade social que existia, de um grupo ganhar tanto e um grupo tão pequeno ganhar tanto e um grupo tão grande ganhar tão pouco. E a ideia de Marx era que essa luta ela poderia se dar até mesmo dentro do campo de uma batalha travada. Mas ele percebeu que isso não era possível. Não era possível os proletariados, os trabalhadores, conseguir arrancar da classe burguesa a detenção do poder. E havia um discípulo de Marx chamado Engels, e ele percebe que se o ataque, no lugar de ser diretamente aos burgueses ou à classe dominante, e se esse ataque ele for sorrateiramente ou paulatinamente sendo feito na ideologia da humanidade, ou seja, na infiltração da família, se o enfraquecimento vier a partir da família, provavelmente esse enfraquecimento ele vai atingir a classe da burguesia também. E aí ele começa a escrever um livro, e ele escreve um livro chamado de A Origem da Família, da Sociedade Privada e do Estado, onde ele ataca diretamente a família no padrão patriarcal, a família que vem dentro dos padrões de Deus, e ele começa a estimular as pessoas a olharem a família como algo que pode ser mudado, como pode ser transferido essa postura de o homem ser o cabeça, a mulher ser auxiliadora do homem, e os filhos serem comandados, serem ordenados e serem disciplinados pelos pais. E aí ele vai provocando, de forma paulatina, esse enfraquecimento, essa visão distorcida de que todos podem ser iguais, onde uma criança ela pode ter a privacidade, e se uma criança pode ter privacidade, ela pode ter igualdade de escolha, e ela pode escolher aquilo que ela pode fazer na hora que ela quiser e como ela quiser, e ela pode se envolver com quem ela quiser e como ela quiser. E ela pode querer decidir aquilo que ela quer ser. Sendo um menino, ele pode ser uma menina. Sendo uma menina, pode ser um menino. Ou se relacionar com meninas e meninos, ou com os dois. Mas Marx e Engels não estavam só. Gramsci, que também é um discípulo de Marx, ele adota a mesma ideologia. E durante um período de prisão, ele faz alguns escritos, e nesses escritos, ele apoia ainda mais essa dissolução da família, o enfraquecimento da família no modelo patriarcal, e os seus escritos vão diretamente atacando e trazendo justamente esses princípios de que a família ela pode perder esse padrão que Deus estabeleceu, ela pode tirar essa estrutura que é colocada por Deus e pode, obviamente, tomar outro modelo, e assim esse modelo, ele como um modelo enfraquecido, ser o modelo que venha assim ocupar a sociedade. E se você consegue desestruturar a família, se você consegue desestruturar aquilo que é a base da sociedade, se você consegue tirar o modelo patriarcal de cena, se você consegue enfraquecer aquilo que é a base mais sólida, porque o cidadão é formado dentro de casa e ele vai para a sociedade com uma estrutura rígida, formada, definida, e aí todos os seus valores já estão enraigados dentro dele, e ele vai apenas dar prosseguimento àquilo que ele aprendeu dentro da sua família. Mas se essa estrutura ela já vem enfraquecida
para a sociedade, obviamente a sociedade, agora sim, ela vai ser uma sociedade enfraquecida. Assim, nós percebemos, queridos, que a família ela tem sofrido vários ataques. São ataques nas normas, nas regras, nos padrões, na ética e na moralidade. E olhando para esse cenário decaído, e olhando para essa corrupção que nós estamos vendo e vivendo no nosso país, esse enfraquecimento familiar, a defesa da ideologia de gênero, sendo mais acentuada, não apenas por pessoas da força vigente, deputados, senadores, mas também da força educadora do país. Muitos professores também defendem esta causa. Podemos dizer, amados, que a família é atacada por muitos, mas podemos dizer também que a família ela é guardada por Deus. E eu gostaria de conversar com vocês essa noite justamente sobre isso. E eu quero trazer aqui um personagem da palavra do Senhor, lendo um texto da palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, para trazer base para a nossa mensagem. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Mesmo assentados, queridos, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, neste momento, Te dar graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Te apresentar, Senhor, esta porção da palavra e pedir ao Senhor mais uma vez, que não seja o homem, mas o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos instruindo, nos conduzindo para a glória do Teu nome e para a edificação de nossas vidas. Cativa a nossa mente e o nosso coração, a Tua palavra, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que a nossa vida, Senhor, venha assim crescer na Tua presença, ser edificada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme Corajosos. Eu não vou dar spoiler do filme, porque se alguém não assistiu, pode desejar assistir. Mas o filme ele começa com uma cena, no mínimo, muito curiosa. A cena é a seguinte: um homem, um rapaz, chegando numa caminhonete cabine dupla, e ele para abastecer num posto. E fazendo alusão àquela cena dos filmes americanos, onde as pessoas mesmo abastecem os seus carros, ele desce do veículo, vai lá, pega a bomba de gasolina e começa a abastecer o carro. Abastece e quando ele entra no veículo, ele percebe que o para-brisa está sujo, simbolizando como que ele está chegando de uma viagem. E daí ele já tem ligado a ignição do veículo, ele desce do veículo e deixa a porta do veículo aberta, e ele vai até aquele local onde fica uma buchinha para você pegar e passar no para-brisa do veículo. E na primeira que ele vai não tem a água e o sabão, e ele olha para uma mais distante, e ele se distancia um pouco mais do seu veículo, e a porta está aberta e o carro está ligado, e no outro ele encontra a água e o sabão, e ele começa a molhar a bucha, mas de repente aparece outro cidadão e entra no seu carro, fecha a porta e sai em disparada. E quando ele percebe, ele sai correndo atrás do carro e coloca uma velocidade e consegue se agarrar na porta do veículo e começa a esmurrar o camarada que está dirigindo o carro e mandando parar o carro, pare o carro, e o camarada tentando tirar ele, dizendo saia, desça.
e o carro cambaleando no meio da pista, os pés dele sendo arrastados, e ele pedindo para que aquele rapaz parasse o carro. Ele perde um pouco o controle, ele cai fora e o carro bate numa árvore. O rapaz abre a porta, sai correndo porque já tem um comparsa esperando no outro carro, e de repente chegam duas mulheres, param o veículo e já começam a telefonar, e ele começa a se arrastar em direção à caminhoneta e em direção à porta de trás, e a mulher diz: calma, calma, não se preocupe com o carro. E ele abre a porta e diz: eu não estou preocupado com o carro. Quando ele abre a porta, o seu filho está no banco de trás, numa cadeirinha de criança. Essa cena, ela é muito interessante. Esse filme, ele fala de valores de família. Ele fala a respeito de pais. Ele fala a respeito de filhos e famílias. Queridos, no texto da revista Palavra Viva, de autoria de Hugo e Roseli Moura, adaptado do livro A Graça que Vem do Lar, de Suzanne Hunt, diz o seguinte: a família é uma instituição que existe tanto em sociedades constituídas sob a influência e o padrão do cristianismo, como em sociedades não cristãs. No entanto, a família instaurada em bases cristãs é totalmente diferente da família que se fundamenta em outros valores que não os preceitos bíblicos. O pastor Jeremias Pereira, prefaciando o livro Sua Família Precisa de um Milagre, do pastor Maurílio Dimas, ele diz o seguinte: há famílias que precisam de um novo olhar para Deus, famílias que necessitam fechar as janelas do desespero, do medo, do ressentimento, da dúvida e da incredulidade, e abrir novas janelas em sua alma, janelas de fé, de paz, de esperança, de alegria e de restauração. Quando isso acontece, é um verdadeiro milagre. Na verdade, todos nós precisamos, em todos os momentos, nós precisamos do olhar de Deus olhando para nós e executando milagres. Mas Deus, amados, Ele continua cuidando da família de uma forma positiva. Apesar de todos os ataques que a família tem sofrido, apesar de tudo que nós temos percebido, Deus, de uma maneira constante e contínua, Ele vem cuidando da família de uma forma positiva. Mas a pergunta é: como posso viver percebendo os efeitos positivos de Deus na minha família? Diante de um caos instalado, como é que eu posso ver Deus agindo positivamente na minha casa, no meu lar, na minha família? Em primeiro lugar, queridos, eu gostaria de dizer que é preciso sair do estado de independência para o estado de dependência. C.S. Lewis, ele nos lembra que, em suma, existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, faça-se a tua vontade, e aquelas a quem Deus lhe dirá por último, faça-se a sua vontade. Porque existem pessoas que não confiam em Deus, ou que não colocam as suas famílias na dependência de Deus. Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15, diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso entrar num estado de total dependência de Deus, exercitando confiança no Senhor.
Quando queremos e pensamos em reger a nossa casa, a nossa família, essa dependência ela não pode estar separada de Deus e da vontade de Deus e do agir de Deus. Em Gênesis capítulo 6, amados irmãos, é o capítulo que vai começar a retratar acerca da história de Noé. E no verso 18, o Senhor diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos irão contigo. E o Senhor continua falando com Noé até o verso 22, quando a palavra do Senhor diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele o fez. O pastor Palmer Robertson, ele esclarece que Deus chama Noé com um propósito de promover mudanças conclusivas em sua vida. Era a contramão da sociedade, o paradoxo do exposto social. Noé precisava colocar a sua família na completa dependência de Deus. Havia uma crise instaurada. Noé estava vivendo um momento de crise. As pessoas estavam afrontando a Deus, separavam-se completamente da vontade de Deus, viviam a seu bel prazer, faziam as suas próprias vontades. No capítulo 6, verso 5 de Gênesis, diz: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a indignação dos pensamentos do coração era má continuamente. A perversão, a estrutura da família completamente combalida, caída. Os homens estavam entrando num mundo de corrupção e de pecado. A crise tinha chegado. As pessoas não estavam preocupadas com a vontade de Deus, estavam querendo fazer a sua própria vontade. Mas Deus estabelece um pacto com Noé. A vontade de Deus era destruir toda a sociedade, porque toda a sociedade estava corrompida. Tinham quebrado todas as regras, todos os padrões, os costumes, a maldade estava inserida no coração, as famílias estavam pervertidas, a corrupção tinha chegado, o sexo, a libertinagem, o liberalismo, a imoralidade, a afronta aos bons costumes, os pensamentos libertinos, a indecência, o achincalhamento com Deus, a zombaria, o homossexualismo, o lesbianismo, casavam-se e davam-se em casamento. A depravação estava completamente generalizada. Todos estavam vivendo numa completa independência. No capítulo 5, verso 11 de Gênesis, diz: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Era uma depravação completa, era uma depravação total. Todos estavam distantes de Deus. Porém, Deus chama uma família com o propósito de lhe servirem. No capítulo 6, verso 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A presença do elemento da graça de Deus vem sobre a vida de Noé e sobre a sua casa, sobre a sua família. No capítulo 6, verso 18, diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto através da arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. O Senhor estava estabelecendo com Noé, toda a família de Noé, ela precisava da condição de independência para uma completa condição de dependência de Deus. Eles não poderiam andar com as suas próprias pernas e fazer as suas próprias vontades, mas eles tinham que estar à mercê da graça do Senhor, olhando para Deus e ficando completamente dependentes de Deus.
Diante de uma situação tão caótica, amados irmãos, nós não temos outra alternativa a não ser entrar numa completa dependência de Deus. Pedir para que o Senhor venha nos orientar em tudo. Como educar os nossos filhos, como andarmos nessa sociedade combalida, depravada, como nos comportarmos. A graça do Senhor, queridos, estava sobre Noé e a sua família, mas era necessário que eles compreendessem o estado da obediência. Mais uma vez, nos ajuda o pastor Palmer Robertson, quando ele diz: dentre toda a massa da humanidade depravada, Deus dirigiu sua graça a um homem e sua família. Olhando para Noé, nós percebemos essa graça de Deus. Nós entendemos os feitos de Deus e a misericórdia de Deus na vida de uma pessoa, onde dentro de uma situação tão caótica, a manifestação da graça de Deus, ela se revela na vida de uma família. Amados, certamente Deus tem derramado graça sobre a nossa família. A sua família é uma prova viva da graça de Deus. Precisamos entrar num processo de completa dependência do Senhor. Os nossos projetos, sonhos, o nosso emprego, a nossa vida cotidiana, o meu trabalho, o meu colégio, a minha faculdade, tudo, absolutamente tudo, deve estar na presença do Senhor. Os meus relacionamentos, a minha amizade, o meu namoro, a minha viagem programada e tudo aquilo que eu penso em fazer precisa estar numa completa dependência de Deus. Eu preciso mostrar tudo ao Senhor, colocar tudo na presença do Senhor e pedir que o Senhor venha em todos os momentos me dar a devida instrução para que eu possa estar fazendo a sua vontade, para que eu possa estar vivendo a sua vontade. Os meus relacionamentos interpessoais, o meu relacionamento intrapessoal, o meu convívio familiar, os projetos, a minha família, enfim, tudo deve estar na dependência de Deus. Warren Wiersbe, ele diz que a fé em Cristo muda não apenas o indivíduo, mas muda também a família. Quando nós entramos na dependência do Senhor, influenciamos a nossa família e trazemos ela para junto de nós. E a compreensão que é alcançada a um membro de uma família, e ele começa a exercitar essa dependência de Deus, ele vai influenciando os demais membros da família e vai mostrando às outras pessoas que é necessário viver numa dependência do Senhor. Noé estava neste caminho, neste processo. Tendo Deus se revelado para Noé, chamado Noé, estava dizendo a Noé: Noé, através de você, eu vou manter essa humanidade ainda viva. Porque o desejo de Deus era exterminar todos da face da terra, inclusive animais. Mas através de Noé, Deus mantém o plano, o seu plano redentivo está de pé, e Ele continua cuidando do homem através de Noé e da sua família. E Noé traz para dentro de casa essa percepção de Deus, mostrando que agora deveriam passar a viver numa completa dependência do Senhor. Mas como eu posso viver percebendo os efeitos positivos de Deus na minha família? Em segundo lugar, exercitando a obediência a Deus com prudência e compromisso. Noé não foi apenas dependente, ele foi também obediente. É necessário, amados, que além de dependente do Senhor, nós venhamos exercitar uma completa obediência ao Senhor. Não faz muito sentido você saber de todas as vontades de Deus, da palavra do Senhor, estudar a palavra, a Bíblia Sagrada, compreender o que Deus requer de você, da sua casa, do seu comportamento, enfim, de tudo, se você é desobediente ao Senhor.
Tiago nos ajuda no capítulo 1, verso 22 e 24, quando ele diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e se vai, e logo se esquece de como era. Noé obedeceu ao Senhor com prudência e compromisso. Observamos no capítulo 6, verso 22, assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele o fez. No capítulo 7, verso 5, e Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenou. Sendo Noé divinamente avisado, ele passa a exercer uma liderança familiar sobre a ótica da obediência ao Senhor. Toda família precisa de um líder, mas todo líder precisa liderar a sua família obedecendo a Deus. Hoje, com os novos modelos instalados, partindo de um princípio de necessidade, querido, as mães solteiras ou pais solteiros, dentro da devida casualidade, muitas vezes fatos que acontecem de morte, separação, inconsequência ou de fatalidade, enfim, seja como for, seja pai solteiro, mãe solteira, essa família precisa de uma liderança. Se a mãe é mãe solteira, ela precisa liderar os seus filhos ou o seu filho com a liderança de dependência e obediência a Deus. Ela precisa instruir o seu filho, trazê-lo para a igreja. Ele precisa instruí-lo, trazê-lo para a igreja, mostrar os caminhos de Deus, a vontade de Deus para a raça humana, para o povo, para o filho, mostrar o que Deus ensina na sua palavra. Liderança com obediência a Deus, liderar obedecendo ao Senhor. Todo líder de família, ele precisa exercitar essa liderança debaixo da graça da obediência a Deus. Noé liderou a sua casa, a sua família, exercendo obediência ao Senhor. No capítulo 7, verso 1, a palavra diz: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. A justiça de Noé estava exatamente em Noé obedecer a Deus, em Noé fazer a vontade de Deus e não a própria vontade. A nossa vontade, queridos, ainda como líder de famílias, como pais de famílias, como mães de famílias, a nossa vontade, ela deve estar coadunada, ela deve estar alinhada com a vontade de Deus. Devemos ser justos, não segundo a nossa justiça, mas segundo os méritos de Cristo, a justiça de Deus na nossa vida. Em completa obediência ao Senhor, aí sim nós podemos, obedecendo a Deus, conduzir a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Porque obedecer a Deus é reconhecer erros e procurar acertos e liderar corretamente. Todo líder pode errar. Um escritor chamado Stephen Covey, ele diz: o líder é aquele que sobe na árvore mais alta, estuda a situação em seu conjunto e grita: estamos na mata errada. Ser líder também é reconhecer erros. Dentro de uma família, queridos, existem momentos de atropelos, de choro, de lágrimas, de conflitos, de mágoas, de guerras internas, de guerras externas, de silêncios ensurdecedores e de barulhos inaudíveis. Mas também dentro de uma casa existe luta, força, garra e superação. Todo líder de família sabe que em determinados momentos ele enfrenta muitos conflitos em seu lar. Muitas pessoas têm passado por momentos difíceis dentro da sua casa. São pais que não conseguem conversar com os seus filhos, diagnosticar problemas
e resolver aqueles problemas. São filhos intensamente magoados com seus pais, que vivem constantemente uma vida constante de se cruzarem dentro de casa e mal se cumprimentarem. Existem problemas que estão guardados e a qualquer momento pode explodir como uma bomba atômica. Homens e mulheres que não abrem o coração e não conversam francamente e não resolvem os seus problemas. Nós sabemos que dentro de lares, amados, existem muitos conflitos, mas o líder é aquele que percebe os conflitos, que vê os seus erros e que pode perfeitamente chamar ao conserto, dizendo: eu errei, você errou, vamos acertar. É necessário acertar. Um escritor chamado Plutarco, ele diz o seguinte: poucos são os homens chamados para governar cidades ou impérios, porém, cada qual está obrigado a governar sábia e prudentemente sua casa e sua família. Os padrões e regras de obediência a Deus devem ser inegociáveis, amados irmãos. A prática do perdão, a comunicação mútua, o exercício da fé, do amor, do compromisso, a compatibilidade, o carinho, a atenção, a participação nos projetos dos filhos, dos pais, da mãe, dos irmãos, tudo isso deve ser um exercício praticado constantemente. Nós não podemos abrir mão dessas coisas. Se nós estamos inseridos numa família, dentro de um lar, e nós não temos um convívio prazeroso com aquela família, nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos olhar para onde estamos caminhando e como estamos conduzindo ou sendo conduzidos dentro dessa família. É necessário, queridos, que nós venhamos obedecer a Deus. Para Noé, obedecer a Deus não era uma questão de escolha, era na verdade uma necessidade. No capítulo 6, verso 17, o Senhor diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Deus estava dizendo para Noé: Noé, ou você me obedece ou você vai junto. Noé não tinha escolha. Noé tinha uma necessidade ampla de obedecer a Deus. Eu preciso obedecer ao Senhor, ou então eu vou estar junto com todo esse pessoal. Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós vamos estar juntos, caminhando com o mundo, ou nós vamos estar inseridos no mesmo padrão que o mundo está, ou nós vamos estar fazendo as mesmas coisas que o mundo está fazendo, ou nós vamos estar colocando sobre a mesma ótica e regra e prática a nossa família dentro dos padrões do mundo. E Noé precisava obedecer ao Senhor. E Deus diz para Noé no capítulo 6, 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus estabelece o pacto, amados. Deus chama ao conserto. Deus requer obediência. Deus mostra o caminho. Deus dá as ferramentas. E Deus diz a Noé: eis que estou com você e com a sua família. Cabia tão somente a Noé obedecer ao Senhor. Assim, queridos e amados irmãos, Deus, Ele também está conosco. Deus também tem nos mostrado o caminho, também tem nos ensinado, também tem nos aberto os nossos olhos para que nós possamos obedecê-lo. Cabe a cada um de nós fazer a vontade do Senhor. Cabe a você e cabe a mim. No capítulo 6, verso 22, a palavra do Senhor diz que assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Assim Noé o fez. A obediência a Deus, amados, pode levar o homem a fazer coisas incríveis.
Obedecer ao Senhor é saber para onde vai e aonde quer chegar. Um homem chamado Golter, ele disse: nunca se vai muito longe quando não se sabe para onde está indo. Obedecer a Deus é ter um rumo certo, é acertar o alvo sempre que você lança a flecha, e não lançar a flecha para depois fazer o alvo. No episódio do personagem Charlie Brown, aquele amigo o Charlie Brown, amigo da Lucy, num determinado episódio ele estava atirando flechas, e depois que a flecha batia no muro, ele ia lá com um giz e construía o alvo, de maneira que ele ia fazendo o alvo e a flecha ficava no centro do alvo. E Lucy chega para ele e diz: Charlie Brown, por que você está fazendo isso? Isso não é correto. Ele disse: Lucy, mas assim eu não erro o alvo nunca. Porque ele lançava num lugar que não tinha alvo e depois construía o alvo e a flecha ficava exatamente no meio do alvo. Nós não podemos estar atirando para qualquer lado, para qualquer direção. Temos um alvo, temos um propósito. Sua família faz parte do projeto de Deus. Sua família, ela está dentro do propósito de Deus. Por isso você precisa amá-la com todas as forças, lutar por ela, não desistir dela nunca. Se alguém perguntar a você até onde você está disposto a ir pela sua família, a resposta deve ser: até onde der, ou eu não desistirei nunca. A sua família, ela precisa do seu carinho, da sua presença, da sua atenção. Ela precisa do seu tempo, do seu dinheiro. Mais do que isso, ela precisa da sua vida, se necessário for. Precisamos amar a nossa família e lutar com todas as forças para que os nossos filhos sejam educados conforme a palavra de Deus. Orientá-los para que eles vivam buscando o Senhor como a maior necessidade de suas vidas. Ter em Deus o maior tesouro, e não no mundo e nas forças hostis, mas olhando, queridos, com os princípios do que a Bíblia nos ensina, verdadeiramente mostrar o valor de Deus na nossa vida, para a nossa família. Sejamos, pois, amados, obedientes ao Senhor, executando aquilo que Deus tem determinado para nós. Mas em terceiro lugar, como posso viver percebendo os efeitos positivos de Deus na minha família? É estabelecendo uma vida de culto e adoração ao Senhor. Em Gênesis capítulo 8, verso 20, diz o seguinte: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Depois de passado a tempestade, Noé estabelece um culto ao Senhor e ofereceu o melhor para Deus. Adorar a Deus é mais que reservar momentos de horas, dias, semanas para dirigir-se a um local determinado e adorá-lo. Adorar a Deus é uma constância, amados irmãos. O pastor Ronaldo Lindório, ele diz: não podemos ser uma bênção longe se primeiramente não o somos perto. E não há nada mais perto de nós que a nossa família. Quando nos relacionamos com Deus, não esperamos apenas por um momento para cultuá-lo. Podemos fazer isso em todo momento. Em Romanos capítulo 12, verso 1, a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Adorar a Deus, amados, não apenas num local, uma concepção de adoração a Deus numa constância, numa vida de adorador. A cada momento possamos estar constantemente adorando ao Senhor, colocando o nosso culto na presença de Deus.
Cada membro da família precisa ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E a adoração pessoal, ela é refletida aos nossos relacionamentos no convívio do dia a dia. E a partir dessa vida íntima com Deus, dessa vida intensa diante do Senhor, é que se estabelece a comunhão comunitária do culto público. Se cada membro, dentro da sua própria casa, estabelece um culto constante com o Senhor, se o esposo olha para a esposa e a percebe lendo e orando, buscando a Deus, se a esposa vê no esposo também essa atitude de adoração ao Senhor, de leitura da palavra, de reverência ao Senhor, de busca, de confiar no Senhor, se os filhos veem isso nos pais, e se os pais percebem isso nos filhos, está estabelecido uma adoração íntima e pessoal, que quando se dirige para a igreja, toda a família está adorando a Deus. Mas é preciso que toda a família vá adorar o Senhor. O pai, a mãe e os filhos. Essa ideia do pai vir para a igreja, a mãe vir para a igreja, o filho ficar em casa ou ir para a casa de um colega, isso não surte o efeito necessário. É preciso levar toda a família, todos estarem juntos adorando ao Senhor. A ideia de que o filho está cansado, ou que brincou de bola o dia todo e à noite não podia ir para a igreja, precisa ser deixada de lado. Nós precisamos levar os nossos filhos à igreja, torná-lo um verdadeiro adorador, uma família que ora por todos da família, ora uns pelos outros, uma família que louva, juntos todos louvam ao Senhor, uma família que intercede, todos intercedem juntos, uma família de servos, todos servem ao Senhor. É na prática da individualidade que nasce a prática da comunhão. Precisamos ser adoradores pessoais, para só então, amados, adorá-lo comunitariamente. Você precisa ser um adorador, para que a sua família torne-se uma família de adoradores. Eu quero concluir, amados, dizendo que os efeitos de uma sociedade decaída, depravada e corrompida podem ser percebidas por todos que fazem parte dessa sociedade, mas os efeitos de pessoas transformadas e obedientes a Deus são, em primeira instância, percebidas pelos de casa, pelos da sua própria casa, para só então serem vistas e percebidas pela sociedade. Se você é restaurado, a sua casa vai perceber primeiro, para que depois os de fora venham perceber essa real transformação na sua vida. Eu posso sim, amados, eu posso viver percebendo os efeitos positivos de Deus na minha família, quando eu saio do meu estado de independência e entro no estado de dependência de Deus. Quando eu exercito a obediência a Deus e quando eu estabeleço uma vida de culto ao Senhor, eu posso ver os preceitos positivos de Deus sendo executados na minha casa, sendo executados na minha família. Mas, obviamente, amados, toda a graça que Deus derrama sobre nós, Ele requer de nós uma responsabilidade de servi-lo, de adorá-lo, de cultuá-lo, de obedecê-lo. Eu não posso ser apenas agraciado se eu estou longe da obediência a Deus. Nós precisamos obedecê-lo, porque dentro da graça de Deus e da sua soberania existe a responsabilidade humana. Eu quero finalizar citando uma frase do pastor Palmer Robertson, que ele diz: a justiça do cabeça singular da família serve de base para a entrada de todos os seus descendentes na arca. Porque Noé foi justo, toda a sua família experimenta a libertação do dilúvio. Se Deus ainda lança uma responsabilidade no lar,
ele a lança sobre o patriarca da família. Pai, você é o responsável pela condução da sua família. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.